A UNA fica aqui em Belo Horizonte. Estou na UNA há quase 4 anos e sou coordenadora de curso do curso de Arquitetura e Urbanismo do campus Cidade Universitária, que fica aqui bem no centro de Belo Horizonte. Então, se vocês vierem visitar aqui a Praça da Liberdade, vai passar lá no nosso campus, lá, me dá um oi, viu, gente? Fica esse convite para vocês. Nosso campus é lindo, é um prédio histórico, então fica o convite. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu fiz uma especialização logo depois que eu formei, alguns anos depois que eu formei, em acessibilidade e design universal. E aí, dentro dessa especialização, eu comecei a ver um tema que eu nunca tinha visto antes. Na faculdade, eu só havia visto sobre acessibilidade. E aí, quando me falaram sobre design universal, eu falei, gente, eu quero estudar mais sobre isso. E aí foi quando eu fiz meu mestrado. E aí, no mestrado, que eu senti essa vontade de dar aula, porque no mestrado, eu fiz um mestrado com bolsa, então lá a gente precisou dar aula. E aí eu falei, agora essa vai ser minha carreira a partir de agora. Vou ter que entrar para carreira acadêmica. E então eu entrei para a UNA e comecei a coordenar alguns laboratórios dentro da UNA, alguns escritórios modelo, e agora eu estou na coordenação. Em termos de atuação de mercado, desde que eu me formei, eu trabalho com projeto de arquitetura, projeto de interiores, e urbanismo, eu fui trabalhar mais no mestrado, nunca atuei com urbanismo, apenas academicamente. Mas eu acho que a gente tocando nesses assuntos aqui hoje, vocês vão perceber assim, que eles são muito interligados. E eu acho que esse tema de hoje, ele vai trazer assim, um gostinho apenas, sabe? Um pouquinho do design universal que eu vou falar para vocês. Não sei se todos já têm conhecimento desse assunto, mas eu acho que ele tem tudo a ver com a temática escolhida para discussão de inclusão. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá dando para ver certinho aí, pessoal? Sim, assim, Flávia. Ok. Bom, então quando o convite foi feito em cima desse tema, eu fiquei pensando o seguinte, qual é o nosso papel, então, dentro dessa construção de cidade inclusiva, né? O que é cidade? O que é inclusão, né? Primeiro ponto. A gente tem que entender, primeiro, qual é o nosso papel como profissional e, segundo, o que é de fato inclusão. Bom, eu coloquei aí, deixa eu só tirar isso aqui da minha frente, que atrapalha um pouquinho. Eu coloquei aí essas duas palavras que ficaram na minha cabeça logo que o convite veio. Falei assim, beleza, então vamos falar de arquitetura e urbanismo, qual que é o nosso papel, né? E dessa inclusão. E eu comecei a pensar assim, o que seria a arquitetura e o urbanismo? E eu coloquei essa referência, que foi uma referência que eu usei lá quando fui fazer mestrado, em 2017, 2015. O ambiente construído é composto por uma estrutura de superfícies que envolvem as pessoas. Então, a partir do momento que eu entendo que a gente constrói superfícies, sejam elas meio urbanos, sejam elas edificações, sejam elas até espaços menores, como mobiliário, por exemplo, a gente está trabalhando com a relação entre as pessoas e aquilo que a gente constrói para essas pessoas. Então, vai existir uma relação entre esses dois elementos, vamos colocar assim. E aí, por isso que é tão importante a gente destrinchar esses conceitos. Porque se eu entender, então, arquitetura e urbanismo de fato o que é, eu vou começar a entender onde que entra a inclusão. Porque quando eu deixo esse tema muito aberto, o que seria inclusão na arquitetura e urbanismo? Ah, fazer arquitetura acessível. Não é só fazer arquitetura acessível. Arquitetura acessível, se eu for colocar em termos mais frios, é simplesmente eu adotar a norma NBR 9050, né, que é a norma de acessibilidade, que a gente tem que seguir, né, por lei, senão nossos projetos não são aprovados, a gente não consegue levar para frente a nossa carreira. Então, assim, é uma obrigação. Mas o que de fato é, então, eu inserir a inclusão no meu papel profissional? Por isso que essa relação entre espaço, meio construído e pessoa é fundamental a gente entender. Ela tem a ver com sentimento, ou seja, como é que eu sinto ao andar pelas ruas?
Como é que eu sinto ao entrar numa edificação pública, por exemplo? Eu preciso pegar um documento numa edificação pública. Como é que eu me sinto ao ir lá? Ao meu comportamento diante dos obstáculos, diante das facilidades que esse meio me propõe. Então, esse meu comportamento, ele vai depender, sim, de como esse meio construído foi colocado. Então, vamos supor que eu estou entrando numa edificação, essa edificação tem tantos obstáculos que o meu comportamento começa a alterar por causa dessa edificação. Vejam bem, eu não estou falando de uma pessoa que tem problema de acessibilidade, não estou falando nada disso. Estou falando, se coloquem nessa historinha que eu estou contando, vocês, tá? Estou entrando numa edificação, está cheio de obstáculos, cheio de dificuldade para entrar naquela edificação, para fazer aquela atividade que eu precisava fazer, seja entregar um documento, seja visitar uma pessoa, seja visitar um cliente, fazer qualquer coisa, e está dificultoso. O meu comportamento diante daquilo vai alterar. E o julgamento que as pessoas têm diante de mim por causa da minha relação com esse espaço construído. Porque dependendo da minha utilização, as pessoas podem me ver diferente, como um diferente. Porque se eu não uso do mesmo jeito que todas as pessoas usam, as pessoas começam a me olhar diferente. E a gente sabe que isso existe, né? A gente sabe que as pessoas são categorizadas. E aí, se existem grupos de pessoas que utilizam o meio e o espaço de maneiras diferentes, a gente entende também que essas pessoas, elas são classificadas, né? Existem as pessoas que são classificadas ali como uma utilização normal do espaço, as que não utilizam o espaço do jeito normal. E tudo isso que eu falei, então, é a relação entre o meio construído e a pessoa. Vejam que até o momento eu não falei da pessoa. Bom, e então a gente vai para um tema que é relativo ao comportamento e à preferência dessas pessoas, que é o cerne da nossa questão, que é a relação entre a ambiência, a qualidade ambiental que a gente vai dar para os nossos projetos e a experiência que os seres humanos, ou seja, a gente não está projetando aqui para ratinho de laboratório, a gente não está projetando para cachorro, às vezes a gente até projeta para cachorro, para gato, né? Mas no que a gente está conversando aqui é sobre seres humanos. Então, qual que é essa relação? Essa relação vai envolver impressões, comportamentos e preferências. E se essa relação vai envolver isso, eu preciso, sim, entender sobre inclusão. Eu preciso entender que há grupos que são excluídos por suas impressões, por seus comportamentos, suas preferências e até mesmo por suas habilidades, que eu preciso incluí-las. E aí eu vou entrar para um tema, o que de fato é a inclusão social? Porque, assim, a gente vê na televisão as pessoas falando sobre inclusão social, a gente vê, às vezes, movimentos falando sobre inclusão social, muito capacitados, inclusive, mas o que seria para a gente, né, no nosso contexto profissional, nosso contexto acadêmico, o que seria inclusão social? E aí eu vou citar a Bartalotti, porque ela tem um texto muito voltado para a nossa área, falando sobre isso, que eu achei interessante para trazer para vocês. Falar em inclusão social implica em falar em democratização dos espaços sociais, em crença na diversidade como valor, na sociedade para todos. Incluir não é apenas colocar junto, e principalmente não é negar a diferença, mas respeitá-la como constitutiva do humano. Ela fala duas coisas aí muito importantes. Eu vou ressaltar essas duas coisas. Democratização dos espaços sociais. Os espaços sociais são aqueles espaços que que estamos todos juntos. São aqueles espaços que a gente utiliza, seja ele o meu apartamento, seja ele minha casa, seja ele a calçada na frente da minha casa, seja ele a minha rua como um todo, seja ele meu bairro, meu quarteirão, ou a praça que fica lá na frente da UNA. Tudo isso é o espaço social. O que é democratizar? Não é deixar isso com acesso para todo mundo? Com utilização para todo mundo? E a outra questão que ela coloca é diversidade como valor. E uma coisa que eu acho, às vezes, muito restrita dentro da arquitetura e urbanismo é que a gente não tem essa diversidade como valor. Não sei se por uma herança histórica nossa,
ou se por estamos ainda em desenvolvimento nessa área, mas a gente ainda tem muitas, vamos colocar assim, restrições dentro dos nossos projetos de arquitetura, em relação, por exemplo, à aplicação de rampas, né? Vamos colocar assim. As rampas, hoje, elas são vistas como elementos obrigatórios que vão estragar completamente o projeto, né? Assim, vocês que são alunos, imagino que quando o professor fala tem que colocar rampa, desce até uma lágrima, né? De tanto ódio que vocês ficam no coração. Mas quando eu começo a pensar o seguinte, ok, eu estou colocando a rampa por quê? Eu entendo o valor daquela rampa. Aquela rampa, ela está dentro do projeto, não é porque eu preciso de uma lei que me obriga, não é porque aquela rampa vai me favorecer em relação a uma aprovação futura do projeto. Aquela rampa está ali para valorizar uma pessoa que tem uma diversidade tal que necessita daquela rampa. Eu estou aplicando ali um instrumento necessário para que outras pessoas possam utilizar aquela edificação. Vou explicar um pouco melhor. Nessa imagem que eu coloquei de fundo aí, eu coloco várias pessoas diversas. E aí eu entendo, por exemplo, que quando eu começo a observar as habilidades que essas pessoas têm, ao invés das deficiências que essas pessoas têm, eu começo a entender que o meu projeto fica mais valoroso quando o meu projeto leva em consideração as habilidades diferentes que essas pessoas têm. Então, eu começo a pensar assim, olha, existem pessoas que elas são maiores. Então, se eu colocar todas as cadeiras do cinema do mesmo tamanho, eu não vou atender essas pessoas. Então, eu vou fazer cadeiras maiores. Ótimo. Atendi a uma diversidade. Só que olha como ela é valorosa. Eu posso atender com isso também uma mãe que está amamentando, que ela vai precisar de mais espaço na cadeira. Então, pensando às vezes numa diversidade que a gente está imaginando, eu vou abranger outras pessoas. Então, às vezes eu vou falar assim, então eu vou fazer um espaço ali que é para uma cadeira de rodas entrar. Eu vou fazer até um pouco a mais do que a norma pede, né? Porque eu tenho espaço aqui, eu consegui criar uma área maior. Mas no futuro, quem pode utilizar aquele espaço é uma mãe com carrinho de neném. Ela pode utilizar aquele espaço também, porque ela precisa, ela está com uma habilidade ali ela está precisando daquele espaço para o carrinho de neném dela. Então, quando eu começo a enxergar todas essas modificações de projeto, esses acréscimos no projeto, como valores, eu começo a entender que tudo isso que eu estou fazendo é benéfico para todo mundo. Não é benéfico para uma pessoa, eu não estou fazendo porque é norma, eu não estou estragando o meu projeto, já ouvi muito isso. Eu estou fazendo isso porque vai melhorar a ambiência, a qualidade projetual. E aí, gente, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso desconstruir um ponto muito importante dentro dessa questão de inclusão, que é o estigma. O estigma está presente em todas as áreas da nossa vida. Aqui dentro da arquitetura e do urbanismo, eu vou focar no estigma relacionado a ele. Esse estigma, ele é quando a gente tem rotulações sociais negativas que marginalizam determinado grupo de pessoas. Então, assim, a gente tem estigmas sociais relacionados, por exemplo, pode ser estigmas positivos, podem ser estigmas negativos. Pessoas em cadeira de rodas são coitadas. Isso é um estigma extremamente negativo. Que pessoas com cadeira de rodas precisam de ajuda, isso é um estigma negativo. Quantas pessoas com cadeira de rodas são completamente autônomas e dependentes? Elas fazem tudo na vida delas. O modo de locomover delas é por cadeira de rodas, mas elas são autônomas e independentes. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, pessoas tratando pessoas de baixa estatura, que têm nanismo, como se fossem crianças, falando com voz de criança ou qualquer coisa do tipo. E isso é um estigma extremamente negativo, né, que a gente faz. O espaço arquitetônico e urbano pode gerar esse tipo de relação também. Como?
Eu coloquei essa imagem aí, que é a imagem desses elevadores, dessas plataformas elevatórias, né, que a gente são específica para pessoas com cadeira de rodas. O que acontece? É uma relação muito dual. O que acontece? Claro que isso é um meio de acesso para a pessoa que usa cadeira de rodas, óbvio, para pessoas idosas também, ou com dificuldade de locomoção. Mas o que acontece nesse tipo de situação? Essas plataformas, geralmente, elas não têm um acionamento autônomo, ou seja, eu não consigo acionar essa plataforma, eu chegar lá, eu acionar, levantar, ir embora, eu sempre tenho que pedir a ajuda de alguém, as plataformas, elas não têm um uso muito independente, né? Então, é tudo muito dificultoso. O que gera para as pessoas que utilizam essa plataforma? Gera uma certa exclusão, como se elas fossem específicas. Ah, essa plataforma é só para pessoa de cadeira de rodas. Ah, essa plataforma é para eles. Ah, eu não quero usar não, eu consigo andar, não vou usar aquilo ali não. Sabe, como se isso fosse uma coisa negativa. Como se usar a plataforma elevatória fosse uma questão negativa, ruim, que diminuísse o meu valor como ser humano. E isso acontece, por exemplo, quando às vezes a gente tem vaga reservada para cadeira de rodas. Inclusive, eu vi um trabalho de um grupo de alunos, uma vez, me mostrando um vídeo de um dono de rede de lojas falando sobre as vagas reservadas para cadeira de rodas. Elas ainda são necessárias, né? Porque a gente ainda não tem uma cultura que preserva essas vagas para as pessoas que precisam. E aí, esse dono da rede de loja estava reclamando que tinha essas vagas e que essas pessoas eram deficientes e que não tinha que estar na loja dele, né? Então, ainda existe esse tipo de diálogo, né? Que é um diálogo totalmente de exclusão e preconceito. Então, alguns elementos dentro da nossa arquitetura podem gerar esse tipo de estigma. E a questão da democratização dos espaços sociais, ela tem a ver com acessibilidade. Democratizar é trazer, popularizar, é deixar para o povo esses espaços sociais. Como eu estava dizendo anteriormente, é como se eu colocasse na mão das pessoas esses espaços. É como se eu conseguisse dar acesso a todos. Só que existe uma questão muito interessante dentro da acessibilidade. A acessibilidade, o conceito primordial da acessibilidade é que ela seja para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, a acessibilidade, ela se limita quando ela fala que é apenas para as pessoas que possuem deficiência. E aí eu entro com um segundo conceito, que é o conceito de design universal. Então, é o seguinte, a gente ter acessibilidade é um ponto muito positivo, porque a gente consegue acesso, a gente consegue que as pessoas cheguem até lá, a gente consegue o mínimo, né, esperado para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência e que não conseguem ter acesso aos locais minimamente públicos, mas quando a gente vai pensar na inclusão de fato das pessoas, não estou falando nem das pessoas com deficiência, mas das pessoas, a gente tem que pensar num conceito mais amplo. Por que eu digo isso? Vamos pensar um pouco na nossa pirâmide etária, por exemplo. Eu tenho 32 anos. A expectativa de vida da avó do meu pai era uma expectativa de 70 anos, 60 anos. A minha expectativa de vida gira em torno de 80 anos. Então, a expectativa de vida das pessoas, cada dia mais, vai aumentando. E cada dia mais, a gente tem um sistema de saúde, a gente tem uma medicina avançada que nos permite viver com qualidade, com idades mais avançadas. O que isso tudo quer dizer? O que isso tem a ver com o tema de urbanismo, de arquitetura? Tem a ver que daqui a alguns anos, a nossa população mundial, não falo nem brasileira, falo mundial, ela vai ser uma população mais idosa. E se a gente não começa a pensar numa arquitetura mais inclusiva, a gente fica para trás. Eu agora, Flávia, 2020, eu estou produzindo arquitetura para daqui a 30 anos. Eu não estou produzindo arquitetura para hoje.
vocês, estudantes, estão produzindo arquitetura para daqui a 30 anos também. Então, se vocês não pensam nas pessoas que estão por vir daqui a 30 anos, ou seja, vocês mesmos, vocês estão deixando de incluir um determinado grupo de pessoas que no futuro será a maioria das pessoas, que são as pessoas idosas. E as pessoas idosas, por que a gente fala tanto delas? Elas não são pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade está incluindo elas? Não. A gente fala das pessoas idosas porque elas perdem algumas habilidades. Talvez uma habilidade de movimento, talvez uma velocidade, talvez uma habilidade de força, talvez uma acuidade visual, né? Eu não enxergo com tanta nitidez como antes, talvez uma audição que fica um pouco comprometida. Então, é importante a gente ter um conceito mais amplo de inclusão. E aí eu vou entrar com o design universal aqui, para a gente entender melhor como que essa inclusão pode ser feita na prática para a arquitetura e para o urbanismo. O que é, então, design universal, né? Vamos começar a falar primeiro o conceito. Lá na Carolina do Norte, Estados Unidos, década de 70, começou-se a discutir como que a gente inclui todas as pessoas, todas as áreas do design, né, tentando design de produto, design gráfico, arquitetura, né, como que a gente inclui todas essas áreas para um tipo de projeto que atenda todas as pessoas. Tinha um cara, já faleceu, chamava Ron Mace, que lá na Universidade da Carolina do Norte, falou o seguinte: nada serve perfeitamente a todas as pessoas. Então, se eu projetar uma rampa, não vai ser bom para quem tem efizema, porque vai ter que andar muito, efizema pulmonar, aquela pessoa que anda pouquinho e já cansa muito. Então, não vai ser bom, mas vai ser bom para quem usa cadeira de rodas, né? Porque a rampa vai dar. Ah, mas se eu fizer, então, um abridor de lata. Abridor de lata é bom para todo mundo? Quem é canhoto aí, bota aí no chat para mim. Abridor de lata é bom para todo mundo, sim ou não? Não, quem é canhoto não consegue usar abridor de lata, não. Ou então já inventou uma nova maneira de usar abridor de lata. Abridor de lata é para destro. Então, só para começar esse papo, a gente começa a entender que as coisas já são projetadas para excluir determinados tipos de pessoas. E aí esse Romance falou assim, gente, está errado. Lá em 1970, está errado. Vamos, então, pensar numa coisa, ou então em alguns princípios, ou então em uma base, que a gente consiga projetar coisas, espaços, que sejam para todas as pessoas. E aí ele falou o seguinte: o design universal é o design de produtos e ambientes para serem utilizáveis a sua maior extensão possível, por pessoas de todas as idades, olha, eu falando das pessoas idosas e das crianças também, e habilidades. Se eu estiver grávida, minha habilidade diminui. Se eu tiver com sobrepeso, a minha habilidade diminui. Se eu tiver uma estatura mais baixa, a minha habilidade de alcançar prateleiras mais altas diminui. O design universal respeita a diversidade humana, aquela diversidade que a gente falou lá atrás, que é uma diversidade que enriquece os nossos projetos. O design universal, ele respeita essa diversidade e de todas as pessoas em todas as atividades da vida. Isso que é maravilhoso. A gente pensar o seguinte, não é uma arquitetura que tem prazo, né? É uma casa de 2 andares. Vou projetar, então, uma casa de 2 andares para uma família, a família nova. Não, a família é o pai, a mãe, 3 filhos. Os filhos são adolescentes, uma família nova. Os quartos vão ficar todos os quartos no 2º andar. É uma casinha mais compacta. Não tem previsão de elevador, não tem previsão de plataforma elevatória, nem nada. Essa casa vai atender essa família quando o pai ou a mãe ficarem mais velhos e não conseguirem subir a escada? Não. Essa casa vai atender a família se um dos filhos quebrar a perna e não conseguir subir a escada? Não. Então, a gente tem que começar a pensar em alguma coisa ou em estratégias projetuais que a gente consiga atender melhor as pessoas em suas diversas habilidades.
Por mais que as pessoas possam achar que não seja tão positivo, a gente tem que explicar a elas o que seria essa inclusão. E aí, vou entrar agora para vocês para os 7 princípios. Fica de olho aqui no relógio. Para os 7 princípios. São eles: uso equitativo, uso flexível, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico e tamanho e espaço para aproximação e uso. Esses 7 princípios, né, foram nomeados assim. Se vocês forem pesquisar em um lugar, ele está um nome um pouquinho diferente, no outro nome um pouquinho diferente, porque na hora de traduzir, cada um traduziu de um jeito. Mas o que importa? O que importa é o que ele quer dizer, né? E eu falo assim, que não são regras, são princípios. E o princípio a gente tem que guardar o fundamento dele, não o nome dele. Ah, meu Deus, será que tem equitativo? Equitativo está aqui, equitativo está aqui? Não é isso, é o princípio. Vamos lá para ver. Bom, design universal, isso é um resumo, um textinho de resumo que eu fiz, para a gente entender assim. Para que serve o design universal, então? O que eu ganho fazendo design universal, colocando design universal, pensando com design universal? Ele é a peça-chave para a gente criar uma sociedade inclusiva. Porque se eu falo assim, lembra, vamos voltar lá para o começo da apresentação. Ok. Uma sociedade, uma arquitetura e urbanismo é a relação entre o meio construído e as pessoas, ótimo. Então, se eu tenho um meio construído com uma qualidade ambiental baixa, com pouca acessibilidade, eu não vou ter de jeito nenhum inclusão social. Só com o design universal, a gente consegue atender as diversas necessidades e as diversas habilidades das pessoas. Então, por isso que eu falo que ela é a peça-chave para a gente criar essa sociedade inclusiva. O ambiente construído é como se fosse o tabuleiro da vida, é onde tudo acontece. Então, se ali tem uma falha de acesso, tem uma falha de usos, eu não consigo ter essa inclusão de fato. Ele cria um parâmetro ambiental onde as diferentes habilidades coexistam, ou seja, a minha habilidade eu consigo correr, eu consigo alcançar alturas baixas e alturas mais altas. O outro, a habilidade dele ele anda com cadeira de rodas. O outro, por exemplo, não consegue enxergar. Então, as habilidades coexistem de forma equiparável e justa, possibilitando que seus indivíduos vivam de modo independente e autônomo. Independente e autônomo é a peça-chave aqui para a gente. Independência e autonomia. A independência é a capacidade da gente realizar uma atividade sozinho. E a autonomia é a capacidade que a gente tem de decidir sozinho. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, ela consegue vestir uma roupinha sozinho. 3 anos, tá? Consegue vestir uma roupinha sozinho, mas ela não consegue decidir a roupinha. Um bebê, ele não tem independência e não tem autonomia. A mãe dele vai decidir tudo por ele e vai fazer tudo por ele, certo? A independência, por exemplo, uma pessoa que ela está acamada, sem os movimentos, por exemplo, mas ela tem a mente completamente sã, ela não é independente, ela é completamente dependente de alguém para realizar todas as atividades, mas ela é autônoma, porque ela pode falar com as outras pessoas, olha, eu quero ir no banheiro agora, olha, liga a televisão para mim que eu quero assistir televisão, olha, agora eu quero comer, estou com fome. Então, ela tem essa capacidade de decidir. E por que eu separo essas duas, independência e autonomia? Porque muitas vezes a gente não consegue que a pessoa seja independente. Ela não vai conseguir realizar sozinha. Por exemplo, a plataforma elevatória. Por isso que eu coloquei ela lá naquele exemplo. Muitas vezes a plataforma não tem o acionamento, a pessoa mesmo consegue fazer o acionamento da plataforma, ela tem que chamar alguém. E isso tira a independência dela. Ela precisa de ajuda. Ou mesmo uma pessoa cega, que até achar o mapa tátil, vou mostrar umas imagens de mapa tátil para vocês,
Até ela achar o mapa tátil, ela precisa da ajuda de outra pessoa. Mas o máximo que a gente tem que conseguir preservar é a autonomia. O ideal é a autonomia e a independência. Exemplos dos 7 princípios na prática. E assim, gente, vou apresentar isso aqui para vocês, para quem nunca viu, e vou ser muito sincera. O meu primeiro contato com eles foi lá atrás, em 2013, o segundo contato muito forte em 2015, e eu tenho segurança para falar agora esses últimos anos, porque são conceitos complexos, extremamente necessários para nós profissionais da área de arquitetura e urbanismo, mas são conceitos muito complexos. Uso equitativo é o primeiro. Eu não vi que tinha colocado esse efeito, não. Uso equitativo é o primeiro conceito. Todos os usuários devem conseguir utilizar o produto ou espaço sem distinguir ou segregar grupos de pessoas. O que isso quer dizer? Coloquei 2 fotos aí. Vamos começar pela foto da direita, que é a rampa e a escada. Eu amo o conjuntinho rampa mais escada. Por quê? Quem não consegue subir rampa, sobe a escada. Quem não consegue subir a escada, sobe pela rampa. É um exemplo que eu dei mais cedo. Existem pessoas com enfisema, existem pessoas que não conseguem dobrar o pé, existem pessoas com as mais diversas habilidades que não conseguem subir uma rampa. E existem pessoas com as mais diversas habilidades e equipamentos, o caso de uma cadeira de roda, que é um equipamento, que não consegue subir uma escada. As duas juntas permitem que todas as pessoas tenham acesso. Aí vocês podem me falar, e o elevador? E o elevador? Eu que pergunto para vocês. Gosto muito do elevador também, adoro o elevador. Só que o elevador tem um certo porém. O elevador, ele vai bater em outro princípio que eu vou falar lá na frente para vocês. Aí eu lembro vocês. O elevador, ele vai precisar de energia elétrica. Ele pode falhar. Pode ser que acabe a energia. Se acabar a energia, o que vai acontecer? Ninguém sobe, ninguém desce. Aí eu acabei com a acessibilidade de geral. Não foi nem das pessoas que precisam do elevador para subir e para descer. Foi de geral, foi todo mundo. O ideal da vida, escada, elevador e rampa, seria maravilhoso, mas esse kit, esse combo, escada e elevador, permite que todas as pessoas consigam subir com as suas diversas habilidades. Uso equitativo estou dando equidade nas relações. Vamos para o exemplo da esquerda, que é a da cozinha. Esse exemplo da esquerda mostra o seguinte: esse apartamento é um apartamento de uma pessoa que usa cadeira de rodas e uma pessoa que não usa. Ambas cozinham, as duas cozinham. Ai, meu Deus. Como que faz, então? Tem que fazer um jeito de as duas conseguirem acessar panela, copo, tempero e tudo mais. Como que eu faço? Vou colocar um armário em cima e um armário embaixo? Não. Coloca tudo embaixo, coloca um fogão cooktop que dá para a cadeira de rodas entrar embaixo, e aí eu tenho uso equitativo. Equitativo quer dizer que todo mundo consegue usar. Vai usar diferente? Vai usar diferente, porque a pessoa que não precisa cadeira de rodas, ela vai usar o fogão em pé. A pessoa que está na cadeira de rodas vai usar o fogão com a cadeira de rodas. Mas se todos os dois precisam de uma panela, eles conseguem pegar no armário baixo. Isso é o uso equitativo, equidade. Mais um exemplo de uso equitativo. Portas automáticas. Essa porta de shopping normal são maravilhosas. Até cachorro entra. Se o cachorro parar na frente da porta, a porta vai abrir para ele também. Então, se eu dou equidade até para um cachorrinho, eu consigo dar equidade para todas as pessoas, né? Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa que usa cadeira de rodas, pode ser uma pessoa que é cega, pode ser uma pessoa com cão-guia. Essa porta, ela promove a equidade. Outro mobiliário, esse mobiliário aqui eu vi numa pesquisa que eu estava fazendo com uma turma de mobiliários urbanos inclusivos, e a gente viu esse. Por que esse banco é tão legal? Por causa daquele... Aqui atrás, ó, não sei se vocês estão vendo minha seta, aqui atrás tem um encosto, sabe? Não parece que esse banco aqui... Parece que foi projetado mesmo, sabe?
para acolher essa pessoa que vai vir com cadeira de rodas ou um carrinho de neném, sabe? Então, esse banco, ele tira aquela sensação de estigma daquele... Vocês já viram, por um acaso, do lado do banco da praça, a pessoa colar um adesivo gigante azul com o símbolo internacional de acesso, que é aquele símbolo da acessibilidade, que vocês já viram? Não tem coisa pior. Aí a pessoa vai estacionar a cadeira de roda dela ali, ficar sentadinha, viradinha, porque ela tem que estacionar ali. E se ela quiser ficar virada de frente para o amigo dela que está sentado na cadeira? Se ela quiser ficar alinhado com o namorado dela que está sentado ali do lado da cadeira? Então, nós temos que pensar as possibilidades diversas de utilização, sem segregar, sem gerar estigma e sem gerar preconceito. Outro mobiliário que eu acho super massa, e esse, assim, se vocês pesquisarem na internet, vai achar muita coisa legal, são esses mobiliários infantis inclusivos. Por que é muito importante a gente pensar, quando a gente vai fazer playground, quando a gente vai fazer espaço infantil, a gente fazê-los inclusivos? Porque desde criança, já ter esse contato com a diversidade é muito positivo. A criança já vê aquilo ali como rotineiro, cotidiano. Então, tem menos chance de criar estigmas quando adulto. Nesse caso desse brinquedo, por que é tão legal? A criança que usa cadeira de rodas pode brincar com a criança que não usa, e ela também pode brincar com outras crianças que não usam cadeira de rodas, né? Se não tivesse essa criança com cadeira de rodas, poderia ser outras crianças que não usam cadeira de rodas. Então, é um brinquedo bem flexível. Segundo princípio, o uso flexível, dei até spoiler ali. Permite adaptar-se à utilização de maneira que aquele elemento ou espaço possa servir para mais de um propósito. Por que isso é tão importante? Vocês lembram que a gente estava falando ali do Ron Macy, estava pensando lá, né, como é que a gente faz para criar ambientes, materiais, produtos, mobiliário, que seja adaptável a várias pessoas? A gente tem que criar coisas flexíveis, né? Se eu estou criando para várias habilidades diferentes, várias funções diferentes, eu tenho que pensar em coisas que sejam flexíveis. Ela tem que, às vezes, servir mais de um propósito. Eu dei um exemplo essas 3 fotos. Por exemplo, a gente pensar em mobiliários que não sejam fixos, né? Às vezes, dentro de um desenho urbano, eu consegui pensar em alguma coisa que eu consiga movimentar, ou em alguma coisa que eu consiga ter algum tipo de flexibilidade, que eu dê possibilidade de acesso a outras pessoas. Essa carteira aí, inclusive, que está dentro desse mobiliário, ela tem uma especificação muito bacana. Ela tem rodinha, ela pode tirar o braço e inverter o lado do braço. Canhotos aí, ó, pode levantar a mão aí de novo, porque não sei se vocês já perceberam, os destros não devem ter nem percebido, né? Porque passa assim, desapercebido. Aquelas carteiras de sala de aula são feitas só para destros. O canhoto fica sem apoio de mão. Ou ele ajunta com outra cadeira, ou então ele fica procurando as raríssimas mesas para canhotos. Nessa mesa aí, você pode trocar o lado do jeito que você quiser. Uso flexível. E o que é legal dessa rodinha aí? É legal porque ela roda igual a cadeira de rodas. Outro uso flexível é o desse banco. Esse mobiliário ele pode ser tanto uma mesa quanto uma cadeira. Fiquei pensando como que não seria legal esse mobiliário num aeroporto. Porque no aeroporto, imagina uma mãe, por exemplo, com 2 crianças, o tanto que ela não precisaria de um banco desse, manda os meninos sentar no chão e desenhar em cima, sabe, ou fazer alguma coisa, ficar quieto, ela senta aqui, bota o menino deitado ali em cima, ou então ela precisa fazer uma mesinha para fazer uma refeição, uma pessoa precisa fazer isso. Às vezes eu preciso da flexibilidade para adaptar a situação que eu tenho. Vejam, só voltando aqui, só para fazer um comentário. Vejam que eu não estou falando de acessibilidade. Eu não estou falando de pessoa com deficiência. Eu estou falando de habilidades gerais, situações gerais. Vê que o design universal, ele abrange tudo isso. E um outro exemplo aqui sobre uso flexível é esse mobiliário. Não consegui achar o lugar, então se alguém souber e puder me falar, seria bem bacana, que eu já usei esse exemplo em outra turma uma vez.
Esse mobiliário que tem um totem ali do lado, você não é esse totem, que esse totem é de estacionamento, é um outro totem que você consegue regular a altura do banco. Você pode virar banco, pode virar 2 mesas, você pode tirar e colocar uma cadeira de rodas no lugar. Então, eu achei muito legal. Serve para todo mundo, para todos os jeitos que você quer utilizar essa mesa. O texto está vindo depois da minha fala. E outro princípio é o uso simples e intuitivo. Tem que ser fácil de usar, que até uma criança saiba utilizar. Coloquei essa foto aí da Cineteca Nacional do México. Vou perguntar uma coisa para vocês. Respondam aí, pode colocar no chat ou respondam mentalmente. Onde que é a entrada? Não é nesse buracão aí? Tem coisa mais óbvia que isso? Entrada nesse buraco aí. É só entrar. O que é importante a gente entender do uso simples e intuitivo? Bom, uma tesoura. Pensa numa tesoura. Não é simples usar uma tesoura? Não é intuitivo? Você põe o dedo lá e faz assim. Usei a tesoura. Né? É bem intuitivo. Outra coisa que é muito intuitiva e que, assim, muitas pessoas têm, a maioria das pessoas tem. Vocês conseguem chutar aí no chat? Será que eu consigo ver? O que é o uso mais simples e intuitivo que a maioria das pessoas tem? Se alguém quiser abrir o microfone e falar aí. Não faço ideia. Estou assistindo essa palestra desse negócio que eu estou falando. Smartphone, gente. Smartphone tem uso simples e intuitivo. Eu abro o negócio ali, tem o telefone a ligar, tem um negocinho que é mensagem, tem outro negocinho que é aplicativo. O uso é muito intuitivo. Para arquitetura e urbanismo, eu estou falando isso por quê? Para lembrar vocês que design universal não é só para arquitetura e urbanismo, é para gráfico, é para publicidade, é para tudo, é para ensino, é para tudo. No caso da arquitetura e urbanismo, a gente pode abusar de orientações esquerda-direita, que é fácil. Pensem, por exemplo, em pessoas que possuem algum tipo de perda de habilidade cognitiva. Por exemplo, uma criança com autismo, uma pessoa com autismo, uma pessoa que possui paralisia cerebral. Então, ela precisa de algumas orientações um pouco mais diretas, mais simples. Corredores, por exemplo, que são muito complexos, é um inferno para qualquer um. Para pessoas que têm uma perda cognitiva, é pior. Então, abusem de orientações direita e esquerda, uso de cores para identificar os espaços, plantas simples e limpas. Não faça aquela coisa complexa demais, isso atrapalha a vivência da pessoa. Lembra quando eu falei lá no começo da vivência das pessoas? Evitem locais com muitos corredores, evitem entradas disfarçadas. Vocês já viram aqueles prédios todo de vidro? Que você tem que ficar até tateando para ver onde que é a porta, porque a porta está assim, escondida no meio de tanto vidro. Para que isso? A pessoa, por exemplo, uma pessoa às vezes que tem uma perda cognitiva, às vezes ela está querendo criar uma vida sozinha, independente, uma vida autônoma, ela tem dificuldade, às vezes, de entrar numa edificação, porque ela não vê a porta. Às vezes é uma coisa mais simples para a gente, mas para uma pessoa que tem uma perda cognitiva, é sério. Plantas complexas e com muitas ramificações. E aí eu dou 2 exemplos aqui. O exemplo de cima é a gente fazer corredores mais diretos com orientações esquerda-direita, que isso facilita. Ou então, corredores mais limpos e organizados, igual está nessa imagem de baixo. A gente evitar corredores complexos demais, né? Aquele corredor que você entra, depois vira à esquerda, depois desce, depois sobe. A gente evitar esse tipo de planta muito complexa. Outro princípio, acho que esse é o 5º, informação perceptível. A informação disponibilizada deve ser de fácil captação pelo usuário. Então, é o seguinte, esse princípio aqui é interessante. As 2 imagens que estão aí são imagens de aeroportos. Esse acho que é do aeroporto do Rio, Galeão, acho que é do Galeão, não sei. O que eu vejo nessa imagem? Informações extremamente perceptíveis, né? Eu estou vendo. E as pessoas que não enxergam? Aí tem a imagem da esquerda.
Esse da esquerda é um mapa tátil. O mapa tátil, para quem nunca viu, pode ir em qualquer banco, Banco do Brasil, Santander, qualquer banco. Vocês vão ver que no piso tem aquele piso tátil, que são aquelas bolinhas, os tracinhos no piso. E vocês vão ver também que tem um mapa tátil, que é um totem desse, para a pessoa que não possui visão, ela enxergar com os dedos o caminho que está no piso. Então, ela vai ver ali que tem os caixas eletrônicos para cá, ela vai ver ali que tem o atendimento ao cliente no fundo do corredor, ela vai ver ali que tem não sei o que à esquerda, à direita. Então, o mapa tátil serve para isso. É informação perceptível, sim. Vamos categorizar o que precisa ter para informação perceptível. 3 coisas. Lembrem-se sempre que eu tenho que abranger o maior número de pessoas. Quais são os nossos sentidos de seres humanos que nos permitem apreender o maior número de informações possível? Audição, visão e tato, né? Para as pessoas que não possuem visão, por exemplo. Então, na audição, deixa eu passar aqui que eu coloquei. Na audição, aviso sonoro. Eu posso ter aviso sonoro para atravessar a rua. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente está começando a instalar. A gente começou lá por alguns pontos mais importantes, perto de uma escola para pessoas cegas, que eu esqueci o nome aqui agora. A gente colocou na Praça da Liberdade, em alguns outros pontos importantes de Belo Horizonte, na Pampulha, que é uma área turística. Tem esse aviso para atravessar. Pode estar também em elevadores. Porque uma pessoa cega pegou um elevador, ela não sabe em qual andar ela está. Então, o elevador falar 2º andar, beleza, é aqui que eu tenho que ir. Aeroportos, BRT, estações, recepções. Então, é muito importante ter esses avisos sonoros. Segundo, avisos táteis. Então, mapa tátil, piso tátil, placas com braille. Braille é muito importante. Texturas diferenciadas. E aí, por que a textura diferenciada é importante para a pessoa que é cega? Às vezes é para a pessoa que possui comprometimento cognitivo. Que aí ela vai entender, às vezes, que mudou o ambiente, que ela está chegando perto da sala de aula, que mudou a textura do lugar. Eu não sei se vocês já viram, algumas pessoas que possuem autismo, elas andam, às vezes, com a mão na parede. E isso é para se guiar. Elas, às vezes, enxergam, elas fazem isso para se guiar pelo tato. Então, é importante, às vezes, quando a gente está criando, às vezes, uma PAI ou um instituto para pessoas que possuem algum comprometimento de autismo, alguma coisa assim, é importante a gente pensar nesses aspectos. E sinalização visual. Pode ser placa, letreiro, faixa de piso, igual essa que eu coloquei, com diferentes cores, né? Falar assim, olha, se você seguir a faixa laranja, você vai chegar na coordenação. Se você seguir a faixa azul, sacanagem, que essas 2 verdes aí, não sei se é verde, não sei se é azul. Se você seguir a faixa azul, você vai chegar lá no atendimento. Por aí. Tolerância ao erro. Tolerância ao erro, vocês lembram que eu estava falando lá atrás, que eu ia voltar a falar com vocês sobre o elevador? Sabe, mamar? A tolerância ao erro, a gente minimiza as consequências de ações adversas do produto ou espaço a fim de manter a segurança do usuário. Calma, estranho esse daqui. Tolerância ao erro, basicamente, é a gente pensar assim, sempre dar problema. Pode dar problema em qualquer lugar. A gente tem que diminuir as chances de dar problema. Vamos voltar, por exemplo, do elevador? Posso colocar elevador. Elevador é ótimo. Todo mundo tem acesso ao elevador. Até cachorro. Né? Vocês gostaram do exemplo aí do cachorro? Até cachorro tem acesso por elevador. Só que o elevador, ele tem um grande problema. Ele pode ficar sem energia. E aí, tolerância ao erro entra para me fazer pensar isso. E se ele ficar sem energia? Se ele ficar sem energia, eu vou colocar uma rampa, então. Para assegurar que, se ele ficar sem energia, eu vou ter uma rampa. Ou então, eu vou ter um gerador. Eu vou colocar o elevador coberto, né? Se for no espaço público, né? Não sei como é que é o projeto. A tolerância ao erro, ela vem para me ajudar a pensar nas N possibilidades de problemas que pode ter no espaço e eu minimizar esses danos. Então, eu coloquei aqui na esquerda a imagem da escada com uma iluminação lateral. O que seria isso?
Escada é sempre um lugar de perigo. Por quê? A gente pode tropeçar, a gente pode chegar meio, né, depois de uma festa e subir essa escada. Pode ser uma pessoa com baixa visão para subir essa escada. Pode ser um idoso para subir essa escada que não enxerga os degraus direito. E por que eu coloquei esse exemplo com iluminação? Porque está iluminando cada degrau. Eu estou diminuindo o problema, o erro da pessoa não enxergar bem o degrau. Se fosse só a luz ambiente, luz difusa, pode ser que eu faria sombra no próprio degrau e não ia enxergar, ia tropeçar e ia me machucar. Quando eu coloco essas iluminações ou aquelas fitinhas de LED na ponta do degrau, eu estou diminuindo o erro de tropeçar no degrau porque eu não vi a ponta do degrau. Na imagem da direita, eu coloquei por causa desse meio fio lateral aqui. Esse meio fio é muito importante a gente colocar, principalmente em rampas. Por quê? A cadeira de rodas pode ficar desgovernada de repente e para a pessoa não sair e cair da rampa, ela bate só no meio fio e fica parada ali. É igual o carro, né? O carro a gente deixa, às vezes, joga a roda no meio fio e a gente sabe que dali não vai passar. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para a cadeira de rodas. Fora que, para a pessoa que usa guia balizadora, pessoa que não possui visão, ela vai batendo a guia dela nesse meio fio para se orientar. Baixo esforço físico. Eu coloquei essa imagem aí porque essa imagem saiu num jornal pelo tamanho da rampa. Não façam essa rampa. Não é confortável. O baixo esforço físico é um princípio que vai trazer uma utilização de forma confortável, de maneira a evitar fadiga ou minimizar ações repetitivas desnecessárias. Então, assim, subir essa rampa é uma ação repetitiva e desnecessária. Será que não seria melhor eu colocar um elevador? Então, assim, rampas intestinais, é o que eu chamo, esse tipo de rampa é rampa intestinal, que são essas rampas que vai e vem, parece um intestino delgado, é melhor nem fazer. Porque essas rampas mais prejudicam do que ajudam. A não ser que você está fazendo um espaço público enorme, que essa rampa vai passar por vários jardins maravilhosos, cancela. Coloca um elevador, faz uma casinha para esse elevador coberta, coloca um gerador do lado, para caso caia energia, seu gerador está lá para, né, princípio lá que, tolerância ao erro, coloca um gerador do lado, beleza, aí você tem seu acesso, mas esse tipo de rampa não. Outros exemplos clássicos de baixo esforço físico. Eu sou uma pessoa assim que fico irritada com maçaneta de bolinha. Maçaneta de bolinha exige da gente uma força muito grande da nossa mão. Se a gente vai passar de um creme que seja, a gente já não consegue abrir maçaneta de bolinha. Uma pessoa mais idosa que perdeu a força, perde, né, naturalmente a força das mãos, ela já tem dificuldade de abrir maçaneta de bolinha. Se eu tive alguma doença que provocou alguma perda de movimento, eu já não vou conseguir abrir essa maçaneta. E se eu não tiver um membro, eu não vou conseguir abrir essa maçaneta de jeito nenhum. Mas, se eu tiver só uma parte do membro, alguma coisa, é só eu fazer assim que eu consigo abrir a maçaneta da minha porta. O mesmo vale para acionadores de torneira. Eu nem olho mais esses acionadores que são de bolinha. Eu só olho acionadores de alavanca ou de cruz. Porque aquele de cruz, pelo menos, você consegue fazer uma alavanca. Mas eu ainda prefiro os de alavanca normal. Porque eles são os melhores. Imagine uma pessoa que não tem, por exemplo, os membros superiores. Como que ela vai acionar a torneira? Né? Lógico que a gente tem as torneiras adaptadas, acessíveis. Temos. Mas vamos pensar num contexto mais abrangente, né? Às vezes a pessoa não tem condição financeira de comprar, ela vai comprar um modelo mais normal. Então, ela pode comprar esse modelo que eu coloquei na imagem, né? Que é um modelo, não da Docol, mas um modelo similar a esse. Cadeira, poltrona com braços. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver poltrona com braços? A gente, às vezes, por não passar por isso, a gente fica pensando que esse problema não existe, mas ele existe. As pessoas que têm menos força nas pernas e na coluna, estou falando que é menos força na perna e na coluna. Pode ser uma mulher grávida, pode ser uma pessoa idosa,
pode ser uma pessoa com artrite, pode ser uma pessoa com sobrepeso. Essas pessoas necessitam do braço da poltrona para segurar, para levantar. O mesmo acontece em espaços públicos. Essa imagem, inclusive, é daquele projeto da Highline de Nova York, que todo mundo gosta de utilizar para obra análoga de projeto urbano. Então, vocês estão vendo aqui, bem no cantinho aqui dessa senhora aqui, ó, tem um braço nessa cadeira. Ou seja, até em projetos urbanos de mobiliário, a gente consegue pensar nessas alternativas que vão facilitar e melhorar a qualidade ambiental, a vivência dessa pessoa no espaço. Tamanho e espaço para aproximação e uso é o nosso último princípio. Esse princípio, ele diz sobre o tamanho das coisas, a dimensão das coisas. Por que eu coloquei essa imagem? Essa imagem, pessoal, é da NBR 9050. Vocês já devem conhecer, tá, né, de saco cheio dessa imagem. Por que eu coloquei ela? Para a gente lembrar que a NBR 9050 é nossa amiguinha. Ela vai nos ajudar a conquistar essa sociedade mais inclusiva. Ela não vai nos limitar, ela vai nos ajudar. Porque ela vai falar o seguinte: eu preciso de 90 centímetros de largura ou eu preciso de 80? Eu preciso de 1,20 ou de 1,50? Ela vai nos dar guias. Agora, é importante a gente entender também que dentro da NBR existem algumas normativas que foram feitas levando em consideração várias situações de projeto, né? De reforma, situações de projetos residenciais, situações em que não é possível você ter um espaço maior. O que cabe a nós profissionais? Compreender a situação que a gente está projetando e o que é melhor para ela. Então, se você está com dúvida, vai lá numa loja de cadeira de roda, mede a cadeira, senta na cadeira, roda a cadeira e vê quanto espaço você precisa. Porque isso, a gente precisa ter empatia com as pessoas que a gente está projetando, empatia com essas diversidades que a gente projeta. Bom, alguns exemplos, esse sketchzinho aí, perdoem, eu não sei renderizar não, viu, gente? Eu adoro mexer no sketch, mas não renderizo nada. Essa imagem aí, eu fiz um estudo para minha dissertação de mestrado. E aí, estava fazendo uma análise de calçado. O que seria interessante de tamanho de calçado? O que a gente tem que ter? A gente tem que pensar que eu preciso de uma faixa de circulação. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Vou fazer de azul. Eu preciso ter uma faixa de equipamentos aqui, ó, né? Que eu coloco árvore, vou colocar lixeira, vou colocar poste. Eu preciso ter uma faixa livre de circulação aqui, uma faixa de circulação para pessoas que vão precisar de piso tátil, porque é importante a gente separar essas duas circulações, né? Porque nem sempre as pessoas vão sair da frente para a pessoa com deficiência visual passar. Uma faixa aqui de transição entre os equipamentos urbanos aqui, né? Por exemplo, lojas, casas, alinhamentos e as faixas de circulação. Vejam também que eu coloco aqui, olha, vou identificar aqui, verdinho, algumas iluminações públicas indiretas. Por que eu coloquei isso? Para não ofuscar as pessoas que possuem ou baixa visão, ou pessoas que possuem autismo, ou pessoas que possuem algum problema com iluminação direta. Bom, deixa eu voltar aqui. E a catraca. A catraca é sempre um gargalo, né? A gente tem que ter controle de acesso para entrada de ônibus, para BRT. Aqui em Belo Horizonte a gente instalou os BRTs em 2014, né? E aí tem essas catracas nas estações, e aí a gente tem algumas catracas que são desse modelo, mas elas estão sempre fechadas, né? Algumas pararam de funcionar, e aí eu fiquei imaginando o seguinte: se todos os controles de acesso, inclusive em alguns países é assim, fossem dessa forma, fossem desse jeito, eu precisaria realmente da plaquinha com o símbolo universal de acessibilidade? Acho que não, né?
Se todos fossem acessíveis, todos tivessem tamanho adequado, de forma que uma cadeira de rodas passasse, de forma que uma pessoa com obesidade passasse, ou uma mãe com carrinho de bebê, ou uma pessoa com muleta, que uma pessoa com muleta ocupa muito espaço e conseguisse passar, eu precisaria desse símbolo? Não. Porque se todas são, vamos colocar entre aspas, acessíveis, aí eu estou incluindo. É esse o grande, por isso que eu quis terminar com essa imagem, é esse o cerne da questão. Quando eu faço essa oportunidade para todo mundo, aí de fato eu estou incluindo. Conclusão sobre os 7 princípios. Eles devem ser entendidos como um conjunto. Então, não é uma pontuação, não. Tipo assim, ô, gente, eu consegui o 1 e o 3. Quantos pontos eu fiz? Não é cartola, não. Não são uma norma aplicável, mas sim um conceito projetual. Então, é desde a minha primeira linha de projeto, eu já tenho que pensar em design universal. Na hora que eu faço a primeira concepção de ideia, eu já tenho que pensar em design universal. Eles podem ser aplicados em objetos, layouts, ambientes urbanos, arquitetônicos, imobiliário, em educação. E a gente pode extrapolar o design universal para onde a gente bem entender. E, por fim, entender que a compilação dos elementos urbanos e arquitetônicos, se a gente consegue aplicar dessa maneira consciente ao design universal, a gente vai sim conseguir esse meio arquitetônico urbano livre de barreiras. Sabe aquelas barreiras que a gente estava falando lá no começo, que eu falei, finge que são vocês, vai para um prédio que é cheio de barreira. A gente vai conseguir ser livre dessas barreiras, acolher todas as pessoas, independente das habilidades e do momento de vida delas. É essa que é a real inclusão. Nós estamos no caminho dessa inclusão. A gente já criou leis. A nossa NBR, hoje, ela já fala sobre design universal. Então, isso é um grande passo. O próximo passo vai ser a gente conseguir conscientizar os nossos profissionais de arquitetura e urbanismo. O outro passo para frente vai ser que os profissionais de arquitetura e urbanismo já façam isso na prática automaticamente, sem ter que pensar muito, sem ter que se esforçar para fazer, até o momento que o nosso meio construído seja, de fato, esse meio inclusivo, né? Que seja um meio que eu possa, se eu quebrar minha perna aqui, eu posso ter tranquilidade de pensar, vou ali na casa da minha amiga, eu consigo sair daqui da minha casa e na casa da minha amiga com a perna quebrada, tranquilamente. Pessoal, eu espero, assim, que tenha dado uma visão geral do que eu entendo como sendo essa inclusão através da arquitetura e do urbanismo, que, para mim, lógico, a gente tem vários eixos da inclusão, mas essa do espaço urbano, para mim, é um dos discursos mais fortes da inclusão, porque ele é um discurso muito concreto. É isso, gente. Muito obrigada. Vamos abrir para perguntar agora, se ainda tiver alguma pergunta. Flávia, muito obrigada, tá? Uma contribuição aí fantástica. Era você falando aqui e eu me lembrando aí de algumas situações. A gente deu, não lembro qual foi o semestre, uma disciplina, na época, voltada exatamente para acessibilidade no espaço construído. E aí era uma eletiva. E aí a gente, o seguinte, fizemos algumas práticas, né? Uma situação que foi bastante interessante foi colocar a venda nos alunos e a gente ficar circulando pela faculdade. E também, né, usar cadeira de roda na faculdade. E aí a percepção deles foi fantástica, porque eles, professora, quando a gente se coloca no lugar dessa situação, é que a gente consegue abrir, né, a mente. E aí eu convidei uma cadeirante para uma aula dessas, e ela foi lá para a sala com a gente, né? De início eu até fiquei um pouco sem saber como é que eu a recebia, né? Só que aí eu disse, não, eu vou conversar com ela. E aí eu perguntei, o nome dela era Aparecida, eu disse, Cida, como é que eu vou agir com você? Ela disse, normal, Andréia, eu sou uma pessoa normal. E aquilo ali me deu um choque, sabe? A minha visão como profissional para o desenho universal, para acessibilidade, mudou completamente. E aí, ou seja, ela saiu do carro dela, né? Transferi a sala de aula por conta dela, porque era no segundo pavimento, coloquei a sala no térreo,
Mas ela disse, isso aí para mim não é problema, né? Por sinal, ela tinha estudado, ela tinha feito psicologia lá na faculdade, sempre enfrentou as barreiras. E levei ela Sim. para a sala de aula. E foi, assim, fantástico, muito emocionante para mim, para os meus alunos ali, vivenciar aquele momento. Ela falou das dificuldades e o quanto a cidade tem barreira. Ela fez, Exatamente. eu luto, Andréia, eu tento não ficar em casa, eu tento mudar a minha vida, mas eu tenho muitos colegas que não conseguem sair de casa pelo constrangimento das barreiras. O quanto Exato. é difícil sair. E até a gente pensou em algumas situações tal de mobilização, que ainda está sendo estudado para a gente fazer, mas o quanto aquilo mexeu com a gente, sabe? Aquela experiência. Não tinha. Ela contou a história da vida dela toda, porque que foi parar na cadeira de rodas. Ela disse: o único local hoje que eu me sinto acolhida é o Sara Kubitschek, que em Salvador, por sinal. É o único Lelé é local, sensacional. né? Lelé, Que eu consigo circular tranquilamente, que não tem uma barreira. E ela disse que na época, quando, acho que foi 2018, não lembro, algum aluno meu deve estar aqui, que participou, que fez essa disciplina. E ela disse, olha, tem um mês que eu saí da cama por conta de 2 centímetros. Eu disse, como assim? Ela disse, eu fui fazer uma pós-graduação em uma determinada instituição, e quando eu saí da sala, a minha cadeira enganchou em uma soleira. E aí ela caiu, machucou a coluna dela, né? E aí ela voltou para a cama, né? E ficou um tempo, mais de, se eu não me engano, ela disse mais de um ano imobilizada novamente, ou seja, na cama, por conta de 2 centímetros. Ou seja, o quanto a gente, né, eu digo assim, arquitetos e futuros arquitetos, a gente pode contribuir, né, se a gente estudar, porque a gente precisa estudar mais sobre o desenho universal, entender essas necessidades, se colocar muito no lugar do outro, porque a gente só consegue mudar nosso projeto na hora que a gente coloca no lugar do outro, porque até então a gente só quer cumprir legislação, né? exatamente. Acho que é um dos nossos maiores pecados que a gente comete. Por isso que eu coloquei assim, quando a gente entende que a diversidade é um valor dentro do projeto, ela vai deixar nosso projeto melhor para todo mundo, aí a gente muda a nossa linha de raciocínio projetual. Porque quando a gente pensa na inclusão como só acessibilidade, só legislação, a gente vai continuar projetando e depois colocando acessibilidade, o que não é, assim, é uma forma, mas para mim não é o caminho da inclusão. Mas no momento que a gente fala assim, poxa, fazer um projeto inclusivo vai melhorar o meu projeto como um todo, vai ser um projeto melhor, aí sim é o caminho. Aí a gente consegue ter essa inclusão social. Luiz, alguma dica para quem deseja estudar mais a fundo essa área e onde? Olha, Luiz, eu estudei com um cara que eu tenho muito orgulho, o Marcelo Guimarães. Ele estudou com Ron Mace, ele é daqui de BH, ele estudou com Ron Mace lá na Carolina do Norte, fez doutorado com ele e depois voltou para cá e trouxe esses ensinamentos para um laboratório aqui na UFMG. Ele está aposentando agora, mas eu creio que um mestrado seria muito interessante, sabe? Assim, com um estudo direcionado sobre isso, porque a gente tem O FMG tem aí? bibliografia. Na Federal de Minas, eu consigo caminhar aí nesse sentido? Sim, sim. Você consegue sim. O meu mestrado foi lá, né? A gente tem uma bibliografia muito intensa sobre esse assunto. Parte dela ainda é em inglês, né? Infelizmente, a gente ainda não tem tanta bibliografia em português aqui, mas eu acho uma área assim que é uma área de tendência de expansão, né? Porque, igual eu falei, a gente está pensando numa sociedade que está envelhecendo, essa sociedade que está envelhecendo somos nós, todos aqui que estão nessa sala, né? Somos
dessa sociedade do futuro. Se a gente não prevê essa inclusão, nós estamos nos prejudicando também, né? Não só sobre essa riqueza de projeto que eu digo, mas sobre esse futuro de projeto para nós mesmos. Que mais, gente? Pode perguntar. Professor, eu posso falar uma coisa? Um fato interessante da sua fala é que semestre passado eu fiz uma disciplina de projeto que era um prédio, a ideia de verticalizar a parte de projeto. E aí, quando eu fui fazendo as pesquisas, estudando um pouco mais a fundo, eu encontrei isso aí do desenho universal, não só para cadeirante, mas para todo mundo, para quem... E aí, no meu perfil de projeto, eu tinha que propor um quarto que atendesse ao desenho universal. E aí eu fiquei me questionando o que era o desenho universal, se era diferente só da acessibilidade para cadeirantes. E aí foi quando eu olhei aqueles princípios que você postou. E quando você falou, eu lembrei que o professor está aqui, Elso, eu fiz essa disciplina com ele, não sei se ele está aqui. Foi bem legal essa Que ótimo. É muito bom ver esse princípio ele sendo aplicado nas disciplinas, né, durante o curso. Como eu disse, assim, eu fiz o curso há 10 anos atrás, eu não tive contato durante a graduação, precisei fazer graduação para ter o contato. Quanto antes a gente tem o contato com essa temática, mais natural nos é colocar isso dentro do projeto. Isso é importante, assim, dessa naturalidade, né, Flávia? Porque a gente tirar um pouco da nossa mente, assim, atender legislação, não. É um caminho sem volta, acessibilidade é um caminho sem volta. Não dá mais para pensar projeto sem, não tem mais como. Então, é algo não que tem, vai, né? Eu acho que a gente já deu um passo muito grande, né? A NBR 9050 em 2004, ela deu um grande salto com acessibilidade. Né? Essa de 2015, a gente também tem uma evolução muito grande. A revisão dela, vou ser muito sincera, eu esperava mais dessa revisão de 2020, ela não foi tão grande quanto, foi só uma revisão mesmo, o que a gente estava esperando é que a NBR 9050 de 2020 viesse com uma integração do conceito do design universal, de fato, né, para que a gente começasse a introduzir, para que pelo menos daqui uns 10 anos a gente conseguisse ter essa obrigatoriedade nos projetos. Mas aí que entra uma questão de fundamento. O design universal, para ele conseguir ser design universal, ele não pode ser obrigatório. Tem que ser, ele é um princípio assim que o Rawls, quando ele cria esses princípios, ele fala o seguinte: ele é um princípio que mercadologicamente, por natureza, ele vai ser melhor. Né? Eu criar um produto com design universal vai ser mercadologicamente melhor do que eu criar sem. Então, eu preciso obrigar a pessoa a fazer com design universal. Tem que estar na essência do projeto, né? Exatamente, tem que estar na essência. A condição do projeto, né? E aí, falando, a gente sempre comparando aí a questão de NBR 9050, que vai sempre impor alguma coisa, eu percebi que a gente vai trabalhar com desenho universal, a gente tem justamente esse diferencial de você inserir esse desenho universal já no princípio, né? Então, o que acontece é que tudo já muito mais, não é nem adaptado, é feito para e com. Exatamente. Né? Quando a gente acerta a mão aí nesse projeto, nem percebe, a gente nem percebe que está fazendo uma coisa direcionada, porque não é direcionada, é um princípio mesmo, é fato, né? E aí tem uma coisa engraçada, desculpe, pode falar. Não, pode continuar. Não, era só sobre aquela máxima lá que você tem que pelo menos atingir daqueles 3 princípios, né? Então, e aí você acaba atendendo uma expectativa que vai além da norma, porque você, por exemplo, você não faz um projeto para depois adaptar, como você mesmo falou, entendeu? Então, acho que a gente tem que ficar mesmo atento a esse tipo de situação. E, assim, e o que é interessante é que
a gente não tem que olhar para o design universal como um complemento de projeto, porque são condições humanas que você vai passar. Eu mesmo já precisei usar muleta um período, operei e tal. Então, muito ou pouco eu sentia essa dificuldade, essa necessidade. E outra coisa também que eu acho bacana nesse movimento todo é que o desenho propriamente dito, dos elementos que vão compor o design universal, eles vêm mudando muito. Então, por exemplo, a cadeira de roda já não é mais aquela figura estigmatizada, né? Já começa a ter um desenho mais assertivo, mais palatável, já se tem uma beleza naquilo ali, né? E tantas outras coisas. Então, eu acho que é uma evolução sutil, mas que vem acontecendo aí de maneira bem significativa, né? Exatamente. E aí, o que você falou, professor, assim, é muito interessante que a NBR 9050 de 2015, ela já traz a diferença entre adaptável, adaptado, né, e acessível, né, porque é uma coisa que a gente ficava assim, mas o que ela já traz essa diferença ali, né, então vamos projetar ambientes de sua origem que eles sejam minimamente acessíveis, né, e a questão dos 7 princípios, nós não temos uma métrica para atingir um número, né? A gente tem que fazer um projeto com esse raciocínio. Né? Então, por exemplo, eu estou projetando aqui, estou fazendo uma planta. Nossa, melhor eu deixar o corredor mais reto aqui, mais linear, para que eu tenha uma melhor percepção, para que eu tenha um uso mais. Então, quando você dos 7 princípios, no momento que você vai projetando, esses princípios vão sendo refletidos no seu projeto, né? Sem a necessidade de fazer o checklist depois, né? Será que eu atendi? Entendi, né? Isso. Então, esse que é o importante, né? O bacana do design universal. Mas eu sou uma pessoa muito otimista em relação a isso. Eu vejo que a gente está caminhando, assim, muito para frente sobre o tema. Eu também, eu costumo ser otimista em relação a essas coisas, porque a gente sempre tem a tendência de olhar para um lado muito negativo das coisas. Mas se a gente observar a evolução que tivemos aí, com esses princípios todos aí de sustentabilidade, por exemplo, de design universal, né? Enfim, a gente está caminhando para um conforto desejável, né, no projeto. Então, eu acho que, pelo menos, a intenção. Eu mesmo, quando fiz faculdade, a gente tinha muito limitado isso. Hoje já é uma máxima. Sustentabilidade, acessibilidade, essas todas são máximas. Eu acho que está caminhando. Eu também concordo com você. Está caminhando. Bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Da gente liberar a Flávia. Meu Deus do céu, já são 22h17. Não, a sala está cheia ainda, gente. Fico super feliz. Isso mesmo. Professora, só um minuto. Flávia. Oi? Ia falar. Acho que Luiz Felipe. Isso. Tipo, essa questão de acessibilidade, no meu ponto de vista, isso não deveria ser nenhuma questão ética, deveria ser uma questão moral. A gente não precisava de uma norma, nem uma constituição para obrigar a gente a poder a criar um ambiente acessível para as pessoas que necessitam. Tipo, compartilhando com o professor Daniel, que já usou muleta, eu tenho hernia de disco e teve um período que eu não conseguia andar direito. É terrível você subir uma calçada e você não tem uma rampa ali para que lhe dê suporte. Tipo, você estiver na sua casa, se tiver uma experiência, você feche seus olhos e tente ir até a cozinha. Quando você sai da porta do quarto, você já abre seus olhos, você não, tipo, é terrível. Tipo, eu estou fazendo agora, juntamente com meus colegas, um projeto, tem um banheiro acessível nele. Para eu conseguir mentalizar como é aquele ambiente, uma coisa que um computador nunca vai me dizer é você se sentar, pegar uma cadeira, se sentar no seu banheiro de casa e você, tipo, tentar fazer as coisas que você faria no banheiro em pé, sentado, num espaço muito pequeno, porque o banheiro das casas hoje, tipo, não são acessíveis. A maioria dos banheiros padrões. E aquilo acho que todo conhecimento, toda a ciência humana,
foi colocada para frente visando a evolução e o bem-estar da nossa espécie. E de uns tempos para cá, tipo, isso tem sido, tipo, tem abrangido muito mais, tem sido muito mais inclusivo. E uma coisa que a gente aprende não só no curso de construção civil, mas no curso de saúde, humanas, qualquer coisa, qualquer curso, qualquer área do saber, é a humanização das coisas. Você tem que proporcionar um ambiente agradável, um ambiente acessível, um ambiente humano a qualquer um, independente de classe social, independente eh, de, 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 de limitação física, independente de cor, enfim, tudo. Nós somos todos seres humanos, independente do seu país, onde for. Tudo é a mesma. Tipo, eu tenho como referência, estava fazendo projeto pelo Neuffer, e o Neuffer, ele tem as escalas da Alemanha, que parecem muito Uhum. com a nossa NBR, a 9050, sendo que eu tenho que adaptar algumas coisas na nossa NBR 9050 para criar aquele ambiente acessível. Só que para você ver, todo mundo tem políticas de acessibilidade, e isso é, tipo, maravilhoso, e só espero que isso propague muito mais. O Brasil, hoje, infelizmente, ele ainda tem um pouco da mente fechada quanto a isso. Nossas ruas, elas não são projetadas nem para pedestre que consegue andar com as duas pernas, quiçá um cadeirante ou um portador de qualquer tipo de necessidade. Mas a iniciativa é maravilhosa e, tipo, como a gente tá eu mesmo estou no segundo período do curso de arquitetura. Enquanto isso for implantado, quanto mais cedo, na mente de todos, mais arquitetos com essa mentalidade vão ser formados e aí vamos fazer uma sociedade melhor. Só isso, professor. Obrigado. Muito, muito bem dito, Luiz Felipe. Eu acho que a visão é realmente essa. Acho que você fez uma colocação muito boa, né, em relação à visão, e até um relato, assim, quando eu entrei para o mestrado, esse Marcelo Guimarães, né, meu orientador, ele é sumidade, assim, no assunto. Ele, ele teve pólio e usa cadeira de rodas há muitos anos. Ele perguntou para mim, por que você está aqui no mestrado de design universal? Aí eu falei, porque eu quis, assim, né? Não dei muita justificativa. Ele, não, por que que você está aqui? Você não está aqui à toa. Falei, porque minha mãe, ela está na cadeira de rodas, então, há alguns anos, então eu senti na pele o que que é. As pessoas, elas só enxergam quando alguma coisa ao redor delas acontece. Então, assim, talvez a missão que a gente tenha como profissional da arquitetura e urbanismo é ter essa empatia, sem a necessidade de acontecer alguma coisa ao nosso. Quando acontece, a gente tem essa missão redobrada. Mas se não acontece, a gente tem que ter essa missão de divulgação temática, porque, como você bem disse, né, não é só uma temática, é uma questão de empatia com os outros seres humanos, com a nossa sociedade. Né? Muito bom, Luiz Felipe, sua colocação. Obrigada. Eu que agradeço. O outro Luiz que ia falando aí. É só uma fala que ela teve lá no início da apresentação com relação a, tipo, o projeto ficar feio, se botar rampas e... Eu tô com um projeto esse semestre que tem uma topografia bem acidentada. E aí eu tô... Nós adoramos isso para os alunos. Então, e aí eu tive que, em um certo momento, colocar uma rampa, um escritório, e eu tava com aquele preconceito de se ia ficar bonito, se não ia ficar legal. Acabou que ficou interessante a rampa e consegui resolver meu problema ali de desnível, ali ficou bem legal. Que bom. Eu acho que a gente tem que abraçar a rampa é nossa amiguinha. A gente acha que a rampa não é nossa amiga, mas ela é. Mais alguém, gente? Não? Boa noite, Flávia. Boa noite. Eu só tenho uma dúvida. Às vezes eu me sinto mal em alguns projetos não querer utilizar a rampa e usar uma plataforma elevatória, como aquela que você mostrou mesmo, um exemplo. Porque, assim, eu me passo como a pessoa que tem aquela dificuldade. Tipo, tá eu e meu amigo caminhando, conversando. Meu amigo, para chegar a um certo ponto,
tipo em um centro cultural. Ele sobe uma escada de 29 lances, por exemplo, e já chega. E para eu pegar uma rampa, ter que dar várias voltas. O meu amigo já chegou lá e eu tô lá me acabando nas rampas para chegar naquele determinado ponto que ele já chegou. Eu fico assim, eu acho que uma plataforma elevatória, nesse caso, seria, vamos se dizer, mais equiparado, colocar a minha situação com a do meu amigo que não tem nenhuma necessidade. Então, assim, eu fico meio nessa dúvida. Nessa situação, cabe uma rampa realmente ou Olha, uma plataforma? eu acho que nenhum nem outro. A plataforma elevatória, ela só vai conseguir substituir poucos degraus, né? Ela é uma plataforma mesmo só para elevar ali, né? Alguns degraus. O elevador, que ele vai, né? Você colocou ali 29 degraus, né? No caso. Sim, foi o exemplo. 29 degraus. Então, provavelmente, você está com um pé direito alto aí, né? Bom, nesse caso, como você está fazendo um centro cultural, você pode colocar um elevador, né? No caso que a gente está num ambiente externo, né? Se você está numa praça, alguma coisa, o elevador fica mais difícil. Se você está no ambiente interno, você consegue colocar um elevador com um gerador, né? Que o gerador seria aquele princípio ali de tolerância ao erro. Se acabou a energia, eu consigo ter o gerador continua fazendo meu elevador funcionar. Sim. Mas eu ainda te dou um outro exemplo de rampa em museu, o Guggenheim. O Guggenheim é um excelente exemplo que usa a rampa, é o centro do museu. Outro museu que usa a rampa como uma centralidade maravilhosa, e não é rampa só para pessoas que usam cadeira de roda, a rampa é para todo mundo, né? É o Vaticano, o Museu do Vaticano. É outro exemplo que usa a rampa como a centralidade. Então, assim, talvez a gente precise tirar o estigma de que rampa é para cadeira de rodas. A rampa é para todo mundo e facilita a vida da pessoa com cadeira de rodas. Aí, quando eu vejo dessa forma, eu falo assim, então, quer saber? Eu vou fazer a rampa mais maravilhosa do mundo e a rampa vai ser para todo mundo. Uhum. Se cabe, falo espacialmente no projeto, porque a rampa é grande, né? Lógico. A rampa é uma coisa enorme. Se cabe espacialmente no projeto, eu acho uma coisa muito bacana. Se fica aquela rampa intestinal que eu mostrei lá para vocês, pode cortar, porque aquilo ali é ruim para todo mundo. Nunca mais vou chamar uma rampa de rampa normal, vai ser agora intestino delgado. Rampa intestinal, ninguém quer, ninguém vive, né? Por favor. E aí é melhor colocar um elevador e prever um lugar. Por que eu falo tanto do gerador? Porque o gerador ele precisa de um lugar. E aí, a gente está projetando lugares, então eu preciso projetar um lugar para esse gerador. Para falar assim, olha, beleza, eu vou ter um elevador, mas eu preciso de um lugar para o gerador. Né? O elevador não é vilão, não. Gosto muito do... O elevador também é meu amiguinho. Mas eu preciso também entender quais os lugares eles vão entrar. Entra uma hora o elevador vai entrar, outra hora é a rampa, outra hora é a escada. Esse trio é um trio muito forte. Entendendo os três, assim, não pode vir um sozinho. A rampa não pode vir sozinha, ela tem que vir com a escada. O elevador não pode vir sozinho, ele tem que vir com a escada. Em resumo, seria, como sempre a gente faz, né? Estudar as condicionantes e propor a melhor opção. Perfeito. Isso mesmo. 1, 2, 3. Eu deixei meu e-mail lá no final também, gente. Se vocês quiserem tirar dúvida depois, só mandar e-mail. Pronto. Então, vamos agradecer a Flávia, né? Já é quase 10h30 aí. Flávia, muito obrigada, né, por essa oportunidade. Né? Encerramos aí o nosso evento com uma palestra aí maravilhosa, né? Muito bacana. Estamos à disposição também, tá? O que precisar, a gente está aqui à disposição. Eu que agradeço, gente. Agradeço essa troca aqui hoje. Muito bom. Fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. Nossas portas estão sempre abertas para vocês lá em BH. Tá, joia. Muito obrigada. Um grande obrigada. abraço. Boa noite, gente. Boa noite. Pessoal, também aí, muito obrigada pela participação.
Espero que todos tenham gostado de todos os temas que a gente trouxe aqui para debater aqui, para trocar ideia, né? Todos os palestrantes, foi muito enriquecedor, né? Já recebi alguns feedbacks aqui que a gente adorou, ficou encantado, e isso é muito bom, né? A gente faz o evento para vocês, né? Não é para a gente, é para vocês, é para os alunos, para justamente vocês crescerem cada dia mais aí. Então, muito obrigada por estarem aqui ainda até as 10h30, né? E vamos, a próxima semana a gente tem já a sala de aula ampliada e aí a gente tem a apresentação de alguns trabalhos aí de alguns alunos, tá? De Lagarto, que eles têm estão participando de um concurso, e aí a gente vai apresentar o trabalho deles aqui na sala de aula ampliada, tá? Muito obrigada aí, obrigada, Daniel. Renata ainda está por aí? Sim. Muito obrigada, Renata. Não vi se Renata ainda está. Estou por aqui ainda. Estou aqui escondidinha. Você está de molhinho, tem que ficar aí descansando. Tá? Aproveite para descansar um pouquinho aí. Tá? E muito obrigada aos outros professores, mesmo que não está aqui, mas que contribuíram aí para que esse momento acontecesse. Obrigada, gente. Obrigada aos meninos da comissão também que me ajudaram. Valeu, boa noite e fiquem com Deus. Professora. Tchauzinho. Obrigada, senhora, também, tá? Pelo esforço. Obrigada ao pessoal, à equipe toda. Foi maravilhosa. Eu, particularmente, amei os palestrantes, os temas, tudo. Tentei ficar uma palestra para fazer outra coisa, mas eu não consegui. Também. Outra não. Foi maravilhoso. Obrigada, tá? Por nada, é para vocês. Tudo isso aí é para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, Daniel. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, professora Andréa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.